Primeiro assunto do dia. A tração animal é a utilização de cavalos, burros, jumentos e outros equinos para mover veículos ou aparelhos como carruagens, moinhos e o mais comum, carroças. Este meio pode ser extremamente prejudicial ao animal se ele não for bem cuidado e tiver seus limites desrespeitados, causando exaustão, desnutrição, ferimentos, lesões e até a morte. Infelizmente, a maioria dos casos são de maus tratos e os animais são descartados ou até abandonados ao demonstrarem não terem mais condições de realizar o serviço. Aqui em Belém, a Universidade Federal Rural da Amazônia possui o projeto Carroceiro, que resgata e cuida de equinos abandonados. E recebemos agora justamente o seu coordenador e médico veterinário, Djaci Ribeiro, para falar sobre o assunto. Djaci, seja bem-vindo ao programa. Feliz ano novo para você, de muita saúde, paz, prosperidade e serenidade. Vamos falar sobre tração animal. Ela é considerada ilegal? Primeiramente, obrigado pelo convite. Tá? Não é considerado ilegal. A tração animal ela tem uma função socioeconômica, principalmente na região periférica das grandes cidades, onde não há veículo automotor, dificuldade de vias. A tração ela é necessária, é ela que faz ali o transporte, principalmente do material de construção, para a expansão dos municípios, assim como recolhimento de lixo e transporte de pessoas. Sim. Então ela tem sim uma função socioeconômica. O grande problema é quando essa tração ela passa para o meio urbano e quando ela não é regulamentada. Belém existe uma lei, a 8168 de 2002, Sim. que regulamenta o serviço de tração animal. Entretanto, essa lei nunca foi executada. Olha. Nunca. De lá para cá, nunca houve execução. Há 20 anos já existe. Nunca houve fiscalização, nunca houve execução. O que levou a gente a montar a lei 9411 de 2018, que é da extinção gradativa. Seria de 10 anos, depois foi reduzido para 5 anos. Sim. Se eu não me engano, é agora 2023 que finda a oportunidade, né, desses animais estarem transitando no município de Belém. Perfeito. Qual é a condição de vida que um equino usado para tração animal precisa ter para ser saudável? O bem-estar em equinos, ao contrário do que a população pensa, que a violência somente é um ponto de maus trato, o bem-estar do equino é bem específico. Porque o cavalo é um animal que não só tem as suas necessidades essenciais, comida e água e saúde, mas ele tem necessidades específicas. Ele é um herbívoro, então esse animal precisa de verde, de grama, ele precisa de uma infraestrutura mínima, precisa de cuidados sanitários, vermifugação, precisa de higiene, e ele precisa de descanso, e principalmente no de transporte de tração urbana, ele precisa que sejam respeitados o peso, capacidade e tempo de transporte. Isso tudo está na lei 8168. E é justamente o que não é executado, não é fiscalizado, não foi fiscalizado durante todos esses anos dentro de Belém. O que obviamente levou a gente, uma boa parte de algumas pessoas, a trabalhar em cima da lei 9411. Normalmente, como é que são adquiridos esses animais? Existem os atravessadores. São pessoas que vão no interior, principalmente aqui no Nordeste Paraense e Marajó, compram alguns cavalos e trazem esses cavalos chucros, né, não domados, para serem entregues para abastecer o serviço de tração urbana. Esses animais são atendidos, são recebidos por tutores que não têm conhecimento técnico, é uma população de baixa renda e de baixa escolaridade. Então, assim, não justifica eles não terem conhecimento técnico para usar dos maus tratos, inclusive a violência pura, tá? Mas existe realmente muita falta de infraestrutura. Os animais eles trabalham o dia todo, a sol e chuva. Existem animais que têm 3, 4 tutores. Enquanto um descansa, o animal continua trabalhando. E ao término do trabalho, eles são abandonados às ruas, ou alguns são amarrados em beiras de estrada. Exatamente. Alguns mantêm uma estrutura em casa mínima, mas com pouquíssima higiene. Eles não recebem vermifugação, não sofrem os controles por vacinação. Então, de certa forma, 100% dos animais que circulam na Grande Belém sofrem maus tratos. 100%. Porque não é só questão física, existe a questão sanitária, de manejo e psicológico.
Normalmente, qual é o tempo de vida de um animal deste? A gente fez um trabalho muito tempo atrás aqui dentro de Belém. E assim, não a idade do animal, mas o nível de trabalho, a vida de trabalho, né, como profissional de trabalho do cavalo, ela não passa de 3 anos. Nossa, é muito curto. É. Existem os acidentes de rua, a gente tem bueiros abertos dentro de Belém, a gente tem muito buraco, os acidentes de trânsito. Existem, os animais não são ferrageados de forma correta e existe a questão da deficiência do manejo alimentar, que leva os cavalos à cólica, que é um distúrbio gastroentérico muito comum nos cavalos, inclusive cavalos de raça, cavalos caros, morrem por cólica. E os cavalos de carroça não são diferentes, o manejo alimentar deles é muito debilitado, a suplementação não é bem feita, não é corrigida. Dentro do projeto da Universidade Federal Rural da Amazônia, vocês conseguem ter uma estimativa de quantos animais nós temos na... Eu digo não só em Belém, mas na região metropolitana. Não, a gente não tem essa estimativa. Nós tivemos há um tempo atrás, onde nós chegamos a perto de 3 mil cavalos. Um tempo atrás, o que mais ou menos uns 10 anos 10 atrás. anos. Agora, o que a gente percebe é que de alguns anos para cá, principalmente de 5 anos para cá, reduziu bruscamente o número de animais circulando na Grande Belém. Eu acredito que a população também tenha visto. Sim. Isso já é resposta não só da lei, da 9411, que já está circulando, que eles vão perder a oportunidade de trabalhar com esses animais, falta de responsabilidade mesmo da categoria, mas também por iniciativa da população, de aumentar as denúncias em cima dos órgãos competentes, principalmente Delegacia de Meio Ambiente, CCZ, Polícia, Bombeiro, e isso intensificou, maximizou a investigação e a atenção da polícia em cima dos maus tratos a esses animais que antigamente não era tão intensivo. Com certeza, temos bastante perguntas já chegando para você. Isabela, é contigo. O Paulo de São Brás pergunta se existe fiscalização desses animais e seus donos. Não existe. A Lei 8168, Prefeitura de Belém. Perfeito. Prefeitura de Belém. Tá? A Prefeitura de Belém, que é o Estado dentro da Prefeitura de Belém, que deveria executar a 8168, que já está mais do que atrasada. Como? A lei, essa 868, ela é uma lei fantástica, eu participei da formulação dela, várias pessoas participaram, Dona Olinda Cardias, que foi uma das baluartes do combate nesse trabalho, ela tem uma fiscalização assim, moldada em 3 pilares, o carroceiro, a carroça e o cavalo. Então, o cavalo, quem ficaria responsável pela parte da atenção, não da apreensão, mas da atenção, seria o projeto carroceiro da UFRA. O módulo de transporte, que é a carroça, CEMOB, antigamente era CTBEL e hoje é CEMOB. Exato. E o carroceiro, idem. Então o carroceiro deveria ter uma identificação para a autorização de trânsito, de condução. E a carroça um plaqueamento moldado. Tá? Isso é bem simples, é o que todas as capitais fizeram, só que Belém nunca foi feito. E o grande problema hoje com a 9411 é que esse serviço vai acabar e a Prefeitura de Belém até hoje não se preocupou, como todas as outras gestões anteriores, de como vão ficar os 2 principais atores. A classe trabalhadora, que é o carroceiro, o que ele vai fazer, porque muitos deles sobrevivem única e exclusivamente a única fonte de renda. Da fonte de renda. Exato. E o cavalo. O que vai acontecer com esse monte de cavalos que estão aí, que não vão poder transitar, vão perder seus tutores e eles automaticamente vão ser abandonados. Exato. Então o que se vai fazer? O tempo está curto, a gente está praticamente findando aí, se eu não me engano esse ano agora, 2023 que acaba. Ananindeua, a lei deles, a 3711, se eu não me engano, é 3911, alguma coisa assim, de 2020, foi abrupta. Então lá em Ananindeua já está proibido. Sim. E eles também estão preocupados com o que fazer com esse número de animais que vão ser abandonados. Esse é um grande problema que as 2 prefeituras vão ter que dar solução. Perfeito. Participação. O Antônio do Coqueiro pergunta até qual idade um cavalo pode ser utilizado para tração animal. Vejo, infelizmente, ainda em Belém, cavalos aparentemente muito idosos e debilitados ainda sendo utilizados. Bom, assim, primeiramente é difícil você ver um cavalo e determinar a idade dele pelo fenótipo, pela característica externa. Muitas vezes os maus tratos, a carência, a falta de higiene, deixa o animal transparecer que ele seja mais velho do que necessariamente ele é. O uso de um cavalo depende muito de como você utiliza ele. É que nem um carro.
Se você faz as suas revisões regulares, se você calibra pneu, se você alinha, se você leva o mecânico, troca o óleo, se você cuida, a gente tem carros aí antigos que são mais bem cuidados do que carros novos, então não deixa de ser muito diferente. Mas assim, a vida útil de um cavalo chega por volta aí dos 30, 35 anos. Lembrando que na tração animal, as fêmeas não deveriam trabalhar. Exato. E os machos inteiros. Então esses machos para trabalhar na tração animal deveriam ser castrados. O que não acontece em Belém, porque não há fiscalização para isso. Participação chegando. Professor Mauro Rocha, de Ananindeua, diz que o governo sancionou lei pioneira no Brasil que proíbe o uso de veículos de tração animal em todo o estado do Rio de Janeiro. O que falta para essa lei ser implementada em todo o nosso estado? A gente já tem uma lei também estadual nessa mesma pauta. A bancada PET, hoje, nacional, ela é muito forte. Então eles trazem, eles copiam. Hoje praticamente ninguém cria nada, né? Quase tudo se copia. Então essa lei também foi copiada para o estado do Pará. Só que os municípios, eles têm certa autonomia. Com certeza. A gente não pode esquecer que nós temos municípios em Belém que são quase que 100% rurais. E aí você não pode tirar essa tração animal. Você não pode dizer para o cara que mora na região rural, que escoa o tomate, o maracujá, o pouco que ele colhe em cima de uma carroça, e você não pode dizer para ele que ele está proibido de fazer isso. Senão você vai mexer com a economia e com a vida daquele ribeirinho, daquele cara que mora na região rural. A gente tem que ter muito cuidado com as proibições. Mais perguntas? Antes da pergunta, eu tenho um comentário do Nilson Almeida, da Terra Firme. Ele diz que é estudante da UFRA e admira muito o projeto Carroceiro, que acaba sendo um belíssimo feedback para a sociedade, além de muito querido pela comunidade ufraniana. Que legal, obrigada pela audiência. A Maria do Carmo do Jurunas diz que já viu cavalos abandonados na rua. O que fazer nesses casos e para onde ligar para que eles sejam recolhidos e tratados? Eu vou emendar na pergunta da nossa telespectadora. Como você falou ainda há pouco, 100% dos animais utilizados na tração animal são vítimas de maus tratos. Como é que deve ser a condução e o comportamento nosso da sociedade civil que percebe esse tipo de coisa? Primeiramente a gente, assim, não poderia contar com o maior ator envolvido nisso, que é a Prefeitura de Belém. Sim. Mas as denúncias, aí é uma correção que foi dito antes, o projeto Carroceiro, que ele é de 2003, tem mais de 20 anos de atuação, é o projeto mais antigo da Universidade de Extensão Universitária que trabalha nessa área, ele não resgata. A gente não tem o poder de polícia de ir lá e buscar esse animal. Sim. A gente tem uma estrutura física na universidade muito boa, por sinal. Nós temos as ações itinerantes para trabalhar nos municípios, nos bairros mais remotos, para levar o serviço até a comunidade, e a gente recebe de órgãos competentes. O que são esses órgãos competentes? Delegacia de Meio Ambiente, CCZ, e as polícias de forma geral, o Corpo de Bombeiros, Batalhão de Polícia Ambiental. Nós só recebemos animais resgatados com necessidade, oriundo desses órgãos e com boletim de ocorrência. Perfeito. Porque salvaguardar a Universidade Federal Rural da Amazônia. Porque a população não pode passar na rua, ver um animal, passar uma corda e levar esse animal. Porque esse animal, ele tem um tutor. E essa pessoa pode também responder por cuidar, sei lá, deter um bem que não é dele. Sim. Isso pode gerar um problema na justiça. Então essas pessoas devem ligar Centro de Controle de Zoonoses, Delegacia de Meio Ambiente, Batalhão de Polícia Ambiental, as polícias de forma geral, e denunciar o abandono ou o maus tratos. Nesse momento, tu poderias ser mais enfático em pontuar todos os serviços realizados dentro do projeto Carroceiro da UFRA? Projeto Carroceiro, na área do cavalo, a gente faz tudo um pouco. A gente faz a recepção, a gente faz a recepção do cavalo trazido pelo tutor, pelo carroceiro. Aí lá ele é examinado, ele recebe medicações, tudo gratuito, e o tutor recebe uma orientação técnica do que está errado, como corrigir, quais os problemas que ele pode enfrentar com aquele animal daquela forma. Nós também recebemos animais oriundos de apreensão, quando o tutor abandona ou quando há denúncia de maus tratos nas ruas, que a polícia vai lá e apreende esse animal, faz um boletim de ocorrência, entrega para a gente, e nós ficamos com esse animal para reabilitar. Aí esse animal fica internado no projeto Carroceiro, lá ele recebe cirurgia, ele recebe reabilitação física, psicológica, ele é tratado da melhor forma possível, e aí a gente vai fazer a tutoria, vai fazer a entrega para um novo tutor, que normalmente a DEMA faz isso,
Sim. Já existe uma lista de espera hoje, para você ter uma ideia, na DEMA. Então esses animais são adotados para sítios, fazendas, onde esse cavalo não vá mais trabalhar. Perfeito. É como se ele recebesse aí uma aposentadoria. Existe hoje uma lista de espera, as pessoas ligam quase todo dia para a gente, tem animal aí, porque o cavalo também pode ser considerado hoje muito mais na linha pet do que na linha de animal de produção. O cavalo é um animal de lida íntima, onde você pode ter ele num sítio para um animal de afago, um animal de carinho, um animal que você possa ter como um pet. Pergunta chegando. O Paulo de São Praz pergunta sobre os cavalos da Polícia Militar. Eles são bem tratados e o que fazem quando os cavalos não podem mais trabalhar na cavalaria? Os cavalos da Polícia Militar tem todo um grupo de veterinários, tá, bem capacitados. Eles são animais extremamente importantes para a população, porque o policiamento de regimento montado é muito importante para coagir, né, alguns delitos. Então eles são muito bem tratados, existe um grupo fantástico trabalhando na Polícia Militar, conheço o pessoal de lá. Quando esses animais sofrem baixa, eles são aposentados. Então a Polícia Militar procura, por exemplo, um dos pontos assim que possa ser o ponto final desse cavalo seria a ecoterapia. Exato. Tá? Que é a utilização de animais para a reabilitação, ou para algumas entidades que precisam de animais que não possam ser usados. Normalmente eles não são mais usados quando eles saem de lá. Tá? Eles por alguns problemas, é um profissional, tá? Como qualquer outro que trabalha no policiamento. Então ele pode sofrer acidente de trabalho, e aí eles não são, se estão pensando que eles fazem eutanásia desses animais por desuso, não. Eu conheço muito bem o sistema de lá, isso não acontece lá. Excelente, Dijaci. Sobre o comportamento de descaso e maus tratos sofrido pelos animais, o que normalmente acontece com um tutor ou um proprietário? O que diz a legislação? Bom, no cavalo não está muito bem escrito, como está escrito, por exemplo, como a Lei Sanção, que é a 14064, né, que antecedeu aí a 9605, que é a Lei de Crimes Ambientais. A Lei Sanção hoje, que é só de cães e gatos, esse grupo não pensou que todos os outros animais são sencientes também, sofrem do mesmo jeito. A Lei Sanção hoje aumentou de 2 para 5 anos a pena para quem faz maus tratos a cães e gatos. O cavalo, não. O cavalo está na Lei 9605, que é a Lei de Crimes Ambientais, onde a pessoa é autuada, ele vai para a delegacia, presta queixa e fica lá como sendo um cara que prestou um delito. Se for uma coisa muito severa que possa ser julgada, ele vai cumprir uma pena alternativa. Então os crimes são bem brandos quando se fala de outros animais, com exceção de cães e gatos, diante da gravidade do que a gente vê nas ruas. Com certeza. Infelizmente. Animais doentes, abandonados pela rua, eles podem transmitir doenças? Existem algumas zoonoses que os cavalos podem transmitir para o homem. Não são muitas, e elas também não são tão graves, né? Assim como brucelose, esse tipo de coisa. Não são tão. A população não deve se preocupar tanto com doenças dos cavalos. O mormo é uma doença importante, é uma zoonose importante, mas a gente não tem relato de mormo nos cavalos de carroça. A anemia infecciosa equina, que é a doença mais importante dos equídeos, não é transmitida para o homem. Então, assim, a população não deve se preocupar muito com a doença desses animais transmitidas para a população, que são as zoonoses. Tá? Existem alguns ectoparasitas, alguns outros problemas, mas isso aí não é muito comum. O que o cavalo mais traz de problema para a sociedade é a questão psicológica, de você conviver com aquele animal que sabidamente é um ser senciente sofrendo dentro da sociedade. E acidentes de trânsito, poluição com urina, com fezes nas ruas. Alguns cavalos, a gente sabe que tem alguns acidentes de alguns cavalos que adentram com fome algumas residências para comer a grama, as plantas, o lixo, né? Eles rasgam o lixo, que inclusive é um dos altos índices de mortalidade deles, é a obstrução por sacolas plásticas. Né? Porque eles acham, dentro do lixo tem alguns condimentos, pão, e aí tem alimento, então eles engolem as sacolas plásticas. E aí elas promovem uma obstrução e que leva a uma alta taxa de óbito. A gente poderia considerar a situação do abandono dos equinos como uma situação de saúde pública? Sim. Tudo que envolve hoje os animais dentro da sociedade é taxado ali, é colocado ali naquele lacuna da saúde pública, né?
Sim. O médico veterinário hoje, ele está na saúde única, né? Então ele está dentro da saúde da comunidade por ser o médico dos animais. E os animais hoje vivem em estado íntimo com o homem. E aí com essa pandemia, né, o que a gente viu? Foi justamente o aumento da recepção, da vida desse animal junto com a comunidade, porque todo mundo ficou preso. O homem é um ser sociável, então ele precisa de contato físico. Os animais então vieram a substituir o vizinho, os parentes, que ninguém podiam ver, então aumentou muito a procura desses animais. Então o animal participa intimamente com a vida do homem, então ele hoje está dentro da saúde única. Participação chegando. A Vânia da Cremação pergunta quais as regras para se ter um cavalo atualmente. Qualquer pessoa pode adquirir um? Não é qualquer pessoa. Tá? Essa pessoa tem que ter no mínimo uma área ideal que possa comportar um cavalo. Normalmente, se você tem uma grama que ela é direcionada ao cavalo, porque existem gramas específicas para os cavalos. As gramas dos capins de ruminantes, de bovino, normalmente não são os indicados para cavalo. Olha a especificidade. Sim. Então, se essa pessoa tem uma grama específica para cavalo e ela tem pelo menos aí 1,5 a 2 hectares para que esse animal possa pastejar dentro, é uma área suficiente. Mas aí ela também tem que ter uma área de suplementação, um coxo com água abundante e sal mineral, e um médico veterinário, um responsável técnico para fazer a questão dos calendários de vacinação, de vermifugação, de casqueamento. Os cavalos ele andam em cima de um único dedo e o casco funciona como a nossa unha, que tem crescimento constante. Exato. Tem a parte da odontoplastia, que os cavalos têm umas atividades diferentes de crescimento de dente. Então existe fisiologicamente um crescimento excessivo de alguns dentes que tem que ser limados, né, mecanicamente, que a gente chama de odontoplastia. Então são muitos cuidados específicos. Essas pessoas interessadas, é interessante elas procurarem um profissional, um médico veterinário, um zootecnista, que conheça o assunto, para falar sobre antes de adquirir o item. É a mesma coisa de qualquer animal. Eu falo muito isso nas minhas disciplinas hoje de quem trabalha com cão. Sim. Então, se você quer ter um cão, primeiro você tem que pensar se você realmente precisa. Se você precisa, qual é a aptidão, qual é a finalidade daquele cão? É de guarda? É de porte? É de esporte? Sim. Porque as raças de cães que tem hoje são raças que justamente atendem essas aptidões, para você não pegar o cão errado. Pegar um cão de guarda, levar para dentro de um apartamento, um cão grande, gigante, para dentro de um apartamento, que vai te dar trabalho mais tarde. E vai entrar em E você vai abandonar o animal depois, mais tarde. Bem, nosso tempo já está chegando ao final, Djaci. Como é que nós podemos ajudar o projeto? O projeto aceita doações? O projeto aceita doações, a gente não recebe dinheiro, né? A gente prefere receber aí alguns itens. As pessoas interessadas podem ir até a universidade, a UFRA, é um prazer muito grande receber a comunidade, né? A gente está em recesso até dia 16, então a partir do dia 16 a comunidade que tem interesse em conhecer o projeto, conhecer um pouco mais de cavalos, eu tenho um monte de alunos lá para receber todos, então não tem problema. Vão lá conhecer o projeto, conhecer mais do projeto Carroceiro. É um projeto que acho que a comunidade toda de Belém e hoje o estado todo, que a gente está praticamente nas ações itinerantes para o estado todo. Agora 18 a 20 a gente vai estar em Algodoal para fazer o atendimento dos animais de Algodoal. Todo ano a gente faz isso, antes e depois das férias. E durante quanto tempo, a partir do dia 20? Nós vamos ficar uns 3 dias lá em Algodoal para fazer a triagem dos animais de lá, fazer o atendimento, ver as necessidades, trabalhar com a comunidade. Normalmente vocês estabelecem uma agenda de visitas aos municípios? Como é que isso Os funciona? municípios procuram a gente e a gente monta a agenda. O que é que a gente quer? A contrapartida de só parte de manutenção no local. Por exemplo, Algodoal, a gente estadia, hospedagem e alimentação. Sim. O material, a gente tem uma boa parte de material para fazer esse tipo de trabalho. A equipe de vocês é uma equipe robusta? Eu tenho uma equipe muito grande de alunos. Eu te perguntei isso porque como nós estamos no Sem Censura e a gente está para 118 municípios, pode ser que comecem a chover pedidos. Eu tenho uma equipe fantástica de alunos e residentes e bolsistas, assim, bem capacitados. Tem um médico veterinário que trabalha comigo, o Heriberto, que é um dos baluartes também do trabalho de combate aos maus tratos. Vontade, equipe e meios a gente tem. Então, quem tiver interesse, e os prefeitos que tiverem interesse de trabalhar não só com a parte de educação ambiental, de combate aos maus tratos, mas de orientações técnicas, a gente está à disposição. Excelente. Mais perguntas? O Paulo está curioso sobre a alimentação dos cavalos. Quando um cavalo se alimenta mais ou menos em quilos?
10% de peso vivo do capim, tá? Então um cavalo de 500 quilos vai para 50 quilos de capim dia. E 1 a 1,5% de peso vivo de grão, ração, que dá para um cavalo de 400 quilos, vai dar por volta aí de 3 a 4 quilos, dependendo do uso. Quanto mais esse cavalo é utilizado, se ele anda, se ele trota, se ele galopa, se ele corre, se é 1 hora, 2 horas, 3 horas, mais necessidade de reposição da suplementação, além de sal mineral, algumas vitaminas, higiene. Então é interessante as pessoas procurarem os técnicos antes de adquirir um animal equino, porque o manejo é bem especializado, Com certeza. Bem complicado. Com certeza. Dejaci, foi um prazer te conhecer. Parabéns pelo belíssimo Obrigado. trabalho. Voltem mais vezes da UFRA para trazer pautas excelentes, muito educativas e positivas com relação ao bem-estar da sociedade. Muito legal. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde. Vamos então, gente, a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para mais Sem Censura. Até já. Continue participando.